Seja muito bem-vindo a mais esse estudo da série Reforma Íntima. Hoje falaremos sobre como realizar a transformação, como realizar, controlar, monitorar a reforma íntima em nossas vidas. Então é um estudo importantíssimo, independente de quais são os nossos vícios, nossos defeitos ou as virtudes que nós estamos buscando. O mecanismo e o processo, ele precisa ser estruturado, porque não é uma tarefa fácil. Vencer a si mesmo é muito difícil. Jesus, em Mateus 7, 13 e 14, ele já fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, a reforma íntima não deixa de ser a porta estreita, a porta que nos conduz à vida verdadeira, à realização do nosso ser. E isso não é algo tão fácil, por isso que poucos suportam, poucos buscam passar por ela. Bom, então como que nós começamos, essa realização? A primeira coisa é conhecer a nós mesmos. Então, se eu não me conheço, se eu não consigo identificar em mim os meus vícios, os meus defeitos, é impossível. Então é necessário nós nos autoavaliarmos cada um dos vícios, cada um das virtudes. Nós falaremos um pouquinho mais à frente sobre isso, para que eu consiga estabelecer aonde que eu estou e para onde eu irei. Sem esses dois pontos, eu não consigo traçar uma rota. Agora, muitas vezes nós já identificamos os nossos defeitos, mas ainda assim existe uma grande dificuldade da minha intenção, da minha vontade em uma realização efetiva, em uma transformação efetiva. E isso é natural. Eu sempre gosto de comparar com um atleta de alta performance. Ele treina muito, ele precisa de dedicação, de disciplina. E muitas vezes quando a gente olha lá nas Olimpíadas, ou num jogo, ou numa competição, aqueles 30 segundos, 60 segundos, que parece ser a coisa mais fácil do mundo, a gente não faz ideia da preparação e do que tem por trás daquela ação muito bem treinada do atleta. Da mesma forma, a reforma íntima também, ela vai exigir de nós. Então, nós apresentaremos algumas ferramentas aqui que, num primeiro momento, parece uma coisa muito complicada ou que muito utilizado nas empresas. E não é por um acaso que hoje se utiliza nas indústrias, nas empresas, é porque esse tipo de controle que nós vamos propor aqui é o que traz realmente resultados. E na nossa vida, a gente também precisa dispor de ferramentas que nos ajudem a essa realização. Então é muito comum nós abandonar essa nossa intenção, esse nosso desejo, essa nossa busca da reforma íntima nas primeiras dificuldades. E esse é um grande ponto que as pessoas acabam por desistindo. Na primeira queda, na primeira derrota, no primeiro desvio da rota, às vezes nós desistimos da continuidade. E é muito importante saber que nesse processo acontecerão sim quedas, comportamentos que nós não desejamos. Paulo de Tarso fala muito isso, Eu não consigo fazer somente o bem, mas eu ainda faço o mal que eu não quero. Então isso não é de hoje e nós não podemos nos desanimar das nossas quedas, porque nós somos frágeis, mas é através das pequenas quedas, dos erros que nós cometemos, que nós iremos nos fortalecendo, aprendendo com nossas derrotas, com os nossos erros, para que consigamos então vencer a nós mesmos. Bom, então no primeiro momento nós precisamos identificar os principais vícios e os defeitos. E aqui é muito importante, nós precisamos trabalhar um de cada vez. Porque se eu coloco tudo que eu preciso mudar na minha personalidade, tudo que eu preciso mudar dos meus defeitos, dos meus vícios, a gente vai acabar se perdendo. Então nós precisamos trabalhar por ordem de importância, aquilo que é mais importante, aquilo que me traz mais prejuízo na vida, para o meu corpo, para a minha alma, é neles que nós precisamos focar e trabalhar
pelo menos por um tempo, monitorando cada um deles individualmente. Não adianta querer começar tudo ao mesmo tempo, que a gente não vai conseguir fazer nenhuma transformação. Então, do lado direito, eu coloquei um gráfico aqui que eu peguei na internet que mostra uma ferramenta de controle. Então, a gente tem uma linha azul, que seria a meta ou planejado, e a linha vermelha, que seria os comportamentos ou as quedas ou as ocorrências daqueles defeitos ou vícios que nós temos. E aqui no eixo X nós temos os dias, né? Então, dia após dia, nós vamos buscando reduzir o número de ocorrências dos nossos defeitos ou dos nossos vícios, até então que a gente consiga zerar. É claro que esse aqui é um gráfico muito simples, ele aqui é uniforme, né? Cada um de nós vai precisar trabalhar suas próprias metas, a sua forma de controle, mas é importante nós anotarmos. Nós precisamos ter um caderninho, uma folha, algum ponto que a gente possa ir fazendo os registros, e vocês entenderão mais à frente, mas das nossas falhas, das ocorrências ao longo de nosso dia, ao longo das nossas semanas, dos nossos meses, porque se eu não controlo, se eu não monitoro, eu não consigo atuar de forma para melhorar. Então nós precisamos estabelecer metas, cada um, né, estabelece as suas metas diárias, semanais, mensais, e a cada mês nós vamos buscando apertar as metas até que a gente consiga automatizar em nós os comportamentos desejados. Nos nossos estudos nós falamos dos vícios, dos defeitos e depois das virtudes. Inicialmente é importante trabalharmos os vícios, porque os vícios nos trazem grandes dificuldades, grandes problemas em nossas vidas, inclusive alguns podendo até mesmo destruir o nosso corpo. Então, normalmente nós iniciamos pelos vícios, depois de controlados os principais vícios, aqueles que nós precisamos, que nos traz dor, sofrimento, ou para a nossa busca de Deus, nós então iniciamos o trabalho com os defeitos. Da mesma forma, os que são mais fortes, mais evidentes. E aí eu vou fazer uma autoanálise com relação a esses defeitos, o quanto é irresistível. Por exemplo, a maledicência. O quanto é irresistível falar mal dos outros. É um defeito que é predominante na minha personalidade? É moderado, é fraco, ou eu não pratico a maledicência? Então, com essa avaliação de cada um dos defeitos dos estudos, a gente consegue fazer um ranking dos defeitos mais importantes na nossa vida, e é por eles que nós iniciaremos sempre um de cada vez. E aí, o próximo ponto será buscar a vivência das virtudes que está relacionado com aquele defeito que eu tenho em maior destaque no meu ser. Então, aqui nessa tabela, nós temos um exemplo de controle dos vícios, né? Então, eu pus aqui o fumo e a gula. Então, na semana 1, a gente pode planejar uma redução, né, de cigarros, por exemplo, para 8 por dia. Mas não quer dizer que eu vou conseguir logo na primeira semana, então a gente vai fazendo o realizado da semana, aí vamos fazer o plano para a segunda semana, e assim nós vamos controlando, monitorando e reduzindo com, é claro, algumas quedas, alguns erros e com dificuldades, mas é um mecanismo de controle e sendo fundamental nesse processo. Aí a gula, um outro exemplo. Podemos trabalhar com um indicador de peso, ou de ocorrências, ou de doces, da forma que for melhor e mais fácil para cada um de vocês. Sempre colocando o planejado e o realizado e a evolução por semana, por dia, por mês, da forma que for melhor. Não precisa ser tabela no computador, pode ser numa folha sulfite, num caderninho, né? E é importante você manter sempre com você para poder fazer essas anotações. E assim a gente pode fazer com todos os vícios. Então essa aqui é a relação dos defeitos e das virtudes. Então nós trabalharemos na ocorrência, né, na prática, nos comportamentos dos defeitos, e ao mesmo tempo é importante nós estudarmos a virtude correspondente e também vivenciar essa virtude para que a gente possa então substituir, né, trocar esse hábito do defeito para da virtude correspondente. Então,
o orgulho, nós vamos trabalhar a humildade, aquele que tem a vaidade, trabalhar a modéstia, a inveja, a resignação, os ciúmes, a sensatez, a piedade e etc. É importante que, embora a gente tenha estudos praticamente de todos os defeitos e essas virtudes, mas também pode buscar na internet outros exemplos, outros conceitos ou até mesmo outros defeitos que não estão listados aqui e utilizando essas ferramentas da mesma forma. Bom, alguns pontos que são importantes. Às vezes a gente está aqui no início, né, vê algum vídeo, vê um filme, vê uma palestra, alguém falando sobre reforma íntima e a gente fica motivado. E nós somos como uma brasa. Sempre é importante a gente estar buscando manter essa chama acesa dentro de nós, essa vontade, esse desejo. E aí nós podemos escolher aquilo que para nós é melhor, qual a técnica que mais se adequa à minha rotina. Então, pode ser a meditação, pode ser a oração, posso ter disciplinas de leituras ou estudos ou grupos, reuniões. Então, por exemplo, quando nós falamos lá dos vícios, né, a dependência química, o álcool, é muito importante a participação de grupos como Alcoólicos Anônimos, grupos de pessoas que têm esse vício que estão nessa mesma busca. Então, cada um deve buscar formas de manter essa chama acesa, essa vontade. Às vezes um grupo religioso, a participação de trabalhos sociais, né? São diversas formas e cada um de nós aqui vai ter uma propensão maior para determinada atividade. É claro que nós podemos misturar as atividades, né? Nós podemos buscar fazer oração, participar de um grupo religioso, por exemplo, do AA, sabendo que o grande objetivo aqui é não deixar essa chama, essa vontade apagar dentro de nós. Então, quando lá a brasa está sozinha, ela apaga. Agora, quando nós juntamos um monte de brasa num lugar só, o fogo ele surge e ele é capaz de manter todos ali aquecidos. Nós somos da mesma forma. Se a gente ficar sozinho muitas vezes, isolado, ou não buscar acender frequentemente essa chama do nosso coração, nós podemos acabar esfriando e desistirmos. Outro ponto importante, evitar ocasiões de perigo ou risco. Então, vou voltar no mesmo exemplo do alcoolismo, né? Nós precisamos mudar os locais, as pessoas, evitar aqueles gatilhos, aquelas associações com os vícios, por exemplo. Isso é muito importante e nós falaremos rapidamente sobre a vigilância num último slide. Quando nós estivermos trabalhando os defeitos, precisamos estudar as virtudes e devemos buscar praticar essas virtudes, vivenciar de forma que se torne algo automático. Então, a melhor forma é a substituição da virtude em relação ao defeito que nós carregávamos. Uma coisa que não pode faltar nesse processo de reforma é o serviço ao próximo desinteressado, né? A prática da caridade. Não precisa ser a doação de dinheiro, às vezes a nossa presença, uma visita, podemos dividir o pouco que nós temos, coisas simples, mas isso ajuda muito a manter essa chama acesa, a gente buscar no nosso crescimento espiritual, buscar sermos melhores para servir ainda mais. Então, Jesus colocou a caridade, né, como sendo a base do Evangelho, não foi por um acaso. É porque ela nos ajuda muito nesse processo de transformação. E quando a gente olha os primeiros discípulos de Jesus, né, lá na Casa do Caminho, aquilo era um grupo de trabalho, né, de dedicação, de serviço ao próximo, e com certeza ajudou a transformação de todos eles. Então, o serviço ao próximo não pode faltar no aprendiz do Evangelho, naquele que quer buscar ser uma pessoa melhor, fazer uma reforma íntima, uma transformação pessoal. E como tudo que nós fazemos na nossa vida, é importante a gente parar em alguns momentos para fazer uma autoavaliação. Então, de períodos em períodos, é importante fazer uma autoanálise de como nós estamos evoluindo naqueles aspectos que estão sendo trabalhados. Então é muito importante a vigilância, como nós dissemos, né? Jesus já falava, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós somos muito fracos, frágeis. Então,
nesse início desse processo de transformação, nós ainda precisamos tomar muito cuidado. E a vigilância ela é um trabalho preventivo, né? Muito melhor do que o corretivo. Então nós precisamos fazer estratégias de prevenção para a não ocorrência dos vícios ou dos defeitos. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, mas para cada vício ou para cada defeito a gente pode ter comportamentos com o objetivo preventivo para que a gente não tenha ocorrências daquele vício ou daquele defeito. Então, um exemplo, estar atento aos convites de companhias que nos estimulem para o vício ou para o defeito. Como nós já falamos, né, com relação ao alcoolismo, é muito importante evitar companhias, evitar lugares, evitar discussões de assuntos polêmicos que nos levem a brigas. Então, se eu sou impaciente, se eu sou irritado, se eu sou agressivo, tenho que trabalhar, evitar locais, discussões, entrar em brigas com coisas polêmicas, né, que a gente nunca consegue chegar num consenso ou num ponto comum. Então é melhor eu prevenir e nem entrar nessa discussão. Também o pensamento. Pensamento, ele se transforma numa ação, muitas vezes. Então, se eu trabalhar no meu pensamento, eu vou estar trabalhando de forma preventiva e conseguiremos evitar comportamentos negativos. Então, se eu estou trabalhando perdão, né, ou se eu tenho o defeito da falta de controle, do ódio, a gente tem que tomar muito cuidado, então, nos ressentimentos, nas amarguras, em estar vivendo isso dentro de nós. Se eu tenho o problema da maledicência, nós vamos trabalhar evitando comentários que pode acabar numa conversa, né, que a gente coloca, fulano de tal é isso, a gente começa a conduzir para a maledicência, então a gente evita esse primeiro comentário. Ou se eu tenho o defeito do personalismo, vamos tomar cuidado em defender as nossas ideias com tanta força, com tanto ímpeto. Então, para cada um dos defeitos e dos vícios, a gente pode propor formas de trabalho preventivo da vigilância. Então Jesus fala, é importantíssimo nós vigiarmos e orarmos. E por fim, então, o nosso caminho, nós começamos lá falando do autoconhecimento, uma motivação inicial, falamos sobre diversos vícios, embora é claro que existem outros, né? Hoje nós temos muitos vícios relacionados até à própria tecnologia. Depois abordamos os principais defeitos e as virtudes correspondentes. E nesse vídeo aqui a gente propõe um método de trabalho desse caminho da reforma íntima de uma forma um pouco mais estruturada, para que a gente possa então controlar os nossos comportamentos, os nossos defeitos e conseguir efetivamente persistir na transformação dos nossos defeitos em virtudes. Eu espero que o estudo seja útil para todos vocês e jamais desanimem. Abraço a todos e muita paz.